Os 2 primeiros episódios contam basicamente o começo de carreira, a passagem dele sofrida do início, né, do bullying, da determinação de sair do crime e entrar pra luta. Fala galera, Gui Ferraro chegando com mais um na cena aqui. E hoje vamos falar sobre Mike, além de Tyson, a minissérie biográfica do boxer. Então, vem comigo que vamos trocar socos hoje. Para quem não conhece, para quem não ouviu falar, Mike Tyson é um dos maiores lutadores de boxers da história do mundo, especialmente nos anos 80, os anos 90 e comecinho dos anos 2000. O cara era um monstro, um monstro. Também ele se apelidou de Iron Mike durante uma fase da vida dele, porque ele detonava os seus adversários simplesmente no primeiro round e com nocaute. Ele era absurdo, era um absurdo. Só que ele também era uma pessoa muito complexa, muito complexa. E é isso que essa minissérie biográfica vai examinar. Vai mostrar pra gente toda a complexidade desse grande personagem, desse grande atleta e desse personagem que historicamente é um dos grandes do mundo. 3 atores vão interpretar o Mike nessa jornada, porque vai se passar em diversas épocas. Ele criança, ele adolescente e ele adulto. O principal é o ator que faz ele adulto, que é o Trevante Rhodes, de Moonlight. Ele faz um Mike Tyson muito bom, muito firme, explosivo, e tá muito dedicado, fisicamente forte, definido, fatal, fulminante. Então, temos esse Mike Tyson adulto, que vai passar a série inteira contando sua história. Temos também o BJ Minor, que faz a versão adolescente, tá? Que se passa ali durante os 14, 15 anos dele. E temos também a versão pequena, a versão criança, que é com outro ator que interpreta ele. Dan James interpreta ele pequenininho. Todos esses interpretam o Mike de uma maneira muito boa, muito bem. É difícil dizer porque, na verdade, é um personagem difícil, porque todos eles têm certas camadas, né? Todos eles têm que lidar com um tipo de violência, com um tipo de situações, ao mesmo tempo em timelines diferentes, mas todos eles mandam muito bem. A história ela vai se passar desde criança, contando tudo que se passava no lar dele, os problemas familiares com os pais, o problema de violência que tinha na família dele, o problema de que ele sofria muito bullying em Nova York, no bairro que ele morava, nas escolas que ele frequentava, porque ele era gordinho e tinha a língua presa. Então ele sofreu muito, muito durante a infância dele, porque ele tinha esses pequenos defeitos e também porque ele foi considerado, diagnosticado como retardado logo cedo. Então a própria mãe dele via ele de uma maneira diferente, né? E a família dele, especialmente a mãe dele, a relação com a mãe dele era muito complicada. Mas logo a história dele muda, porque ele resolve usar da violência e começa a retribuir socos em pessoas que o machucavam. E a partir desse momento a história dele muda, e muda de uma maneira que nunca mais será a mesma. Até que ele vai começar a treinar boxe e vai achar alguns caminhos. Mas antes dele achar esses caminhos, ele passa por um momento de delinquência, de ir preso muitas vezes, né, de cometer muitos crimes, de ver amigos morrendo, porque ele vivia num bairro da pesada em Nova York, e ele vivia com uma família, a mãe dele não tinha onde morar,
né? Eles viviam de ocupação, de morar em casas abandonadas. Então ele sofreu muito, passou fome, passou muitas necessidades. E teve essa oportunidade que ele agarrou, porque ele tinha um talento, junto com a sua violência, com a sua personalidade, com a sua raiva. Ele tinha muita motivação em querer sair dali, de querer ser melhor que aquilo, de querer mostrar para as pessoas que ele era melhor que aquilo. E isso fez com que ele criasse essa força, essa energia, né, que ele combinou como chamando de Iron Mike, o Mike de ferro. A gente tem a série criada pelos escritores e diretores de Eutônia. Steve Rogers é o criador, junto com o Craig Gillespie, que é o diretor de Eutônia e também diretor dos episódios aqui, de 4 episódios dessa série. Eu assisti os 2 primeiros, que estão disponíveis no Star Plus, que é o canal que exibe as séries da Hulu, né, no Brasil. A Hulu é do grupo Disney lá fora. E aqui o grupo Disney está disponibilizando no seu app da Star Plus. E tem essa parceria desses 2 diretores e roteiristas, né? O Steve Rogers ainda escreveu algumas comédias românticas também, como Kate Leopoldo, que é um filme muito bonito. O drama romance Lado a Lado, com a Julia Roberts. Bom, é isso. Nessa série, eles optaram, né, os 2 em conjuntos, optaram por fazer uma narrativa bem similar, bem parecida com Os Bons Companheiros do Goodfellas, do Martin Scorsese, né? Uma narrativa bem próxima dos espectadores, com a narração em off e com alguns momentos de quebra de quarta parede, dos personagens do Mike falando, fazendo alguma piada ou algum comentário sobre aquele momento, sobre aquelas situações que ele passava, sobre as complexidades daqueles momentos. Isso é bem interessante porque ajuda a trazer o telespectador para dentro, né? Como o personagem, ele é de certa forma o cara maligno, né? Malquisto, nem todo mundo gosta do Mike. Isso ajuda a trazer mais as pessoas para ficarem mais confortáveis em relação a ele, porque o carisma dele dos personagens ajuda com essas piadas, com essas interseções. Então é uma narrativa que facilita de certa forma, mas também deixa algumas coisas um pouco mais expostas, né? Mas eu gosto bastante, gostei bastante, né? Tem uma montagem muito rápida, muito dinâmica, né? Muito fulminante, assim como o personagem. São vários tempos, né? Tem coisa do começo, tem coisa do futuro, ele tá falando com a câmera, né? Aí tem coisa um pouco mais da adolescência, então são vários momentos. Então tem que deixar tudo muito claro, muito bem definido. Se você vacilar, se você não prestar atenção, você perde alguma coisa, porque a velocidade, né, assim, a dinâmica é bem rápida e bem interessante também. Como eu disse, as atuações estão muito boas, né? A gente tem o Harvey Keitel fazendo o Cus D'Amato, que é o treinador dele, o primeiro grande treinador dele, que é importantíssimo, né? O treinador profissional dele, que é importantíssimo, que ajudou ele nos primeiros títulos, né? E estrelado pelo Harvey Keitel, que sempre está muito bem. Depois a gente tem o personagem do Don King, que entra como empresário também, que é um personagem muito relevante na história do Mike Tyson. É um cara muito famoso, tinha o cabelo meio esquisito, para quem viveu nos anos 90 e lembra das histórias do Mike, das lutas, ele sempre aparecia, né? Um homem negro, meio grisalho, com o cabelo para cima, né? Aqui ele é interpretado pelo Russell Hornsby, né? E é um personagem muito importante na história. Os 2 primeiros episódios contam basicamente o começo de carreira, a passagem dele sofrida do início, né, do bullying, da determinação de sair do crime e entrar para a luta. Basicamente, os 2 primeiros episódios fazem essa primeira apresentação, como se fosse um prólogo, né, o início
do Mike nesses 2 primeiros episódios. Agora vamos ver como vai dar continuidade, né? É uma minissérie de 8 episódios que pode ser uma das grandes minisséries do ano aí, né? Pelo menos se depender da interpretação do Trevorrow, vale muito, muito ficar de olho. Eu achei bem, bem interessante. E para quem gosta de séries biográficas, séries sobre esportes, esportistas, é sempre interessante acompanhar essas histórias desses humanos que têm dilemas muito complexos, saem de vidas às vezes muito terríveis, né? Da pobreza e vão para a fama, para a riqueza e não conseguem lidar com isso. E o Mike Tyson é um cara que passou por tudo isso, por todos esses momentos. E é um cara que a gente tem que acompanhar e ver porque tem muita coisa divertida na história dele. E é isso, dá pra gente começar a entender melhor, né, sabendo o que ele passou, né, de uma maneira muito interessante, dinâmica, o que foi que aconteceu com esse cara, né, por que ele era tão difícil, tão complexo, um personagem tão polêmico, né, suas raízes mostram que estava tudo lá, né, e com uma série bem, bem, bem dinâmica, bem fulminante. Se você gostou, comenta aí, dá seu like, seu joinha, compartilha com os amigos. Um grande abraço.